No episódio anterior, nós entendemos por que a definição mulher igual a fêmea humana adulta é a única que permite ao feminismo existir como movimento político. Hoje nós vamos para um terreno em que muita gente tropeça, inclusive dentro da filosofia. As teorias de gênero que tentam substituir sexo por identidade. E aqui entra um ponto-chave. Não se trata apenas de discordar politicamente. A maior parte dessas teorias fracassa como definição antes mesmo de chegar no debate político. Então hoje nós vamos analisar com calma e sem jargão as 3 principais tentativas de redefinir mulher dentro da teoria da identidade de gênero e por que todas elas colapsam. A primeira é gênero como estereótipo internalizado. Depois a gente vai ver gênero como disposições observáveis socialmente. E a terceira é o gênero como autoidentificação. Mulher é quem se sente mulher. E depois nós vamos mostrar por que nenhuma dessas alternativas consegue desempenhar a função que uma categoria política precisa desempenhar. Pois vamos lá. A primeira tentativa, mulher definida por estereótipos. Essa é a forma mais comum e mais problemática de definição contemporânea. Mulher é quem expressa feminilidade. Isso aparece em textos acadêmicos, aparece em manuais de ONGs, aparece em documentos de advocacy. O que conta como feminilidade, afinal de contas? Modos de vestir, gestos, preferências, comportamento, linguagem corporal, atividades tradicionalmente femininas. O problema aqui não é pequeno. O problema isso é exatamente o que o feminismo combate há mais de 60 anos. As feministas da segunda onda, por exemplo, a Greer, Firestone, Friedan, Delphi, Wittig, passaram décadas denunciando esse mecanismo. Reduzir mulheres a estereótipos de gênero é a essência da opressão feminina. Agora, certas teorias querem dizer que é justamente isso que define o que é ser mulher. Então veja a contradição. Feministas dizem mulher não é feminilidade, gênero são estereótipos opressores. Enquanto as teorias de identidade dizem mulher é feminilidade, gênero é identidade interna revelada por estereótipos. O que o feminismo lutou para desmontar, a teoria identitária está reconstruindo e chamando de revolução. Se feminilidade define mulher, então mulheres não femininas estão fora, homens femininos entram e estereótipos viram critérios ontológicos. Isso não é progresso, isso é volta à década de 1950, só que embrulhada em teoria pós-estruturalista. A segunda tentativa, mulher como disposições observáveis. Aqui entra a filósofa McKittrick, analisada pela Connie Shaw. Ela tenta formular uma versão um pouco mais sofisticada do argumento. Pessoa X é do gênero G se ela tem disposições para comportamentos associados a G. Ou seja, não é apenas o comportamento externo, mas um conjunto de tendências, hábitos, desejos, algo supostamente mais profundo. O problema é que, na prática, isso é só outra forma de dizer que mulher é aquela que exibe padrões de feminilidade. E isso tem 3 falhas fatais. A primeira, continua sendo estereótipo, só que com uma linguagem mais bonita. Roupa, postura, interesse em atividades, tudo isso é aprendido culturalmente. E basear uma categoria política nisso é reafirmar a norma patriarcal de gênero. E, em segundo lugar, também exclui mulheres que não correspondem a esse estereótipo. Por exemplo, mulheres autistas, mulheres butch, mulheres mais práticas, mulheres de temperamento considerado masculino. Todas ficam conceitualmente desalojadas. Em terceiro, inclui homens que correspondem a esse estereótipo. Ou seja, o conceito perde qualquer amarra material. Não delimita mais qual grupo sofre opressão específica. E aí, McKittrick tenta resolver o problema com um truque. Ela diz que as disposições são vagas, dependentes do contexto, sujeitas a erro, possivelmente invisíveis.
Só que isso, obviamente, só piora. Porque se ninguém pode verificar as disposições, então a gente chega na terceira tentativa, que é gênero como autoidentificação. É aqui que entra Betcher, Stonewall e toda a formulação que virou militância identitária contemporânea. Mulher é quem se identifica como mulher. Parece simples, só que é filosoficamente insustentável. Primeiro, porque é circular, ou seja, é literalmente igual a dizer um X é quem se diz X, mas não define o que é X, não define nada, não explica nada, não delimita nada. Em segundo lugar, politicamente destrói qualquer categoria estável. Se qualquer indivíduo decide pertencer ao grupo, então aquele grupo deixa de ser uma classe política. Isso não é teoria, isso é aritmética. Se homens entram na categoria de mulheres e mulheres saem da categoria ao se declarar não binárias ou masculinas, você perde a capacidade de medir as desigualdades baseadas em sexo. E sem isso, não existe feminismo que se sustente. Em terceiro lugar, abre espaço para abuso e oportunismo. Se não existe um critério verificável, não existe mecanismo de proteção. E isso tem consequências reais. Por exemplo, prisões femininas recebendo homens intactos na genitália. Abrigos de violência sexual obrigados a aceitar agressores que se auto-identificam. Esportes femininos completamente distorcidos. E as estatísticas sendo contaminadas. A identidade subjetiva não é critério para a política pública e não existe sociedade que funcione com categorias legais baseadas apenas em declaração interna. Qual é o problema filosófico mais profundo? A instabilidade conceitual. Até aqui nós vimos os problemas práticos, mas existe um problema ainda mais profundo. Essas teorias não conseguem responder a uma pergunta básica. Por que mulher deveria ser uma identidade? Nenhuma delas explica o que é essa identidade, de onde ela vem, por que ela existe e por que ela deveria ser socialmente reconhecida e por que ela deveria gerar direitos. Gênero como identidade interna é um conceito que aparece de repente nos anos 1990 sem fundamentação biológica, antropológica ou sociológica. É um construto puramente psicológico e individual. Mas um movimento político precisa de categorias verificáveis, de grupo, e não de estados subjetivos internos de consciência. Se o feminismo fosse baseado em identidade, ele teria fracassado lá no século XIX já, porque o patriarcado não oprime identidades, ele oprime corpos sexuados. Por que isso importa para a política feminista? Porque, enquanto teoria, isso pode até parecer inofensivo, mas quando vira legislação, vira isso. Leis substituindo sexo por identidade de gênero, estatísticas públicas contaminadas, políticas de segurança comprometidas, linguagem jurídica distorcida, categorias de análise abolidas. Se o feminismo perde a capacidade de nomear o seu sujeito político, ele perde tudo. E é por isso que a dissertação da Connie Shaw é tão importante, porque ela faz o que o campo acadêmico abandonou, faz uma análise rigorosa, lógica, filosófica, materialista e politicamente consistente de categorias. Ela mostra o óbvio que ninguém quer dizer. Não existe alternativa coerente à definição material de mulher. Toda teoria identitária esbarra em circularidade, estereótipo ou indeterminação. E categorias indeterminadas não servem para movimentos políticos.